Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu postei um vídeo, aquele conto sobre perdão, arrependimento e pecado. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre um personagem bíblico que eu me identifico muito com ele. Eu estou falando de Davi. Davi errou, Davi adulterou, Davi mandou matar. Não que eu tenha feito tudo isso, mas Davi também era um homem que era muito honesto com Deus. Davi não escondia as suas mazelas quando confrontado. E para essa conversa eu gostaria de basear essa conversa em cima do Salmo 51. O Salmo 51, ele é escrito por Davi logo após Davi ter sido confrontado pelo profeta Natã acerca daquela história que nós conhecemos, onde Davi toma a mulher de Urias, adultera, depois manda colocar Urias na frente de batalha para que ele possa morrer. Ele viu Batseba de longe, depois desejou possuí-la, e depois que Davi adultera, então ele manda matar Urias, faz um plano para que Urias fosse morto em batalha. Depois Davi então se casa com Batseba. É interessante que quando nós olhamos para o texto bíblico, mais especificamente em 1 Reis 15:5, o texto diz que Davi fez o que era agradável ao Senhor, senão no caso de Urias o heteu. Então o Salmo 51 é essa oração que Davi faz a Deus depois que Natã o confronta, depois que teve os seus pecados confrontados. E nessa oração existem 3 pedidos centrais. Te sugiro ler o texto, ler o Salmo 51, e você perceberá que do versículo 1 ao versículo 7, Davi pede a Deus para que ele seja lavado. Lava-me. Por que essa necessidade? Porque o pecado é para o nosso ser interior o mesmo que a sujeira é para o nosso corpo. De modo que era apropriado Davi sentir-se sujo por causa do que ele havia feito. Davi havia se rebelado intencionalmente contra Deus. E de acordo com a lei mosaica, não existiam sacrifícios de expiação para esses pecados cometidos de forma tão deliberada. Então só restava a Davi apelar para a misericórdia, a graça e o amor de Deus. Na sociedade israelita daquela época, lavar e trocar de roupas era o modo de marcar um recomeço de vida. Você pode conferir lá em Gênesis 35:2 e Êxodo 19, do 10 ao 14. E foi exatamente isso que Davi fez. Davi reconheceu seus pecados abertamente, defendeu a justiça do Senhor. E Davi então deseja em seu coração recomeçar. Porque é isso que nós precisamos fazer quando nós erramos. Quando nós pecamos contra Deus. Então nós precisamos recomeçar. Davi encobriu o seu pecado durante quase 1 ano. Sabe? Deus não permite que os seus filhos sejam bem-sucedidos em seus pecados. E o que o rei faz agora? O rei pede que Deus lhe dê verdade e sabedoria no íntimo, no mais íntimo do seu ser, está no versículo 6. Queridos, nós não vivemos mais no tempo da lei, mas o pecado ele continua fazendo estrago na nossa vida. O pecado ele continua entristecendo o coração de Deus. Então nós precisamos pedir a Deus para nos lavar, para nos dar a chance de um recomeço. E hoje nós somos purificados pela obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Jesus nós encontramos perdão.
Em Jesus está a graça. E ainda Davi faz um segundo pedido ao Senhor. Davi pede restituição. Verso 8 ao verso 12, Davi pede: restitui-me. Por que ele faz isso? Porque o pecado de Davi havia afetado todo o seu ser. Sabe, irmãos? Paga-se um preço muito elevado, paga-se um preço muito alto pelo pecado. E Davi sabia disso. E, portanto, pediu ao Senhor que fizesse mais por ele do que apenas purificá-lo. Por mais importante que fosse a purificação, Davi queria que todo o seu ser fosse restaurado, a fim de que ele pudesse servir ao Senhor de forma mais aceitável. Desejava ter dentro de si novamente a alegria do Senhor. Versículo 12. Davi então pede ao Senhor que criasse dentro dele um coração novo, que lhe desse um espírito firme, um espírito que não vacilasse. Davi sabia que o ser interior, o coração, era a origem do seu problema, bem como o lugar que abrigava a alegria e bênção. Davi sabia também que não era capaz de mudar o próprio coração. Por quê? Porque esse milagre somente Deus pode fazer. Não basta simplesmente confessar pecado e receber a purificação de Deus. Também é preciso deixar que Deus renove o nosso interior, a fim de que nós possamos vencer o pecado e resistirmos à tentação. Do verso 13 ao verso 19, Davi faz um último pedido. Davi pede a Deus: usa-me. Por que Davi faz esse pedido? Porque Davi era um servo de Deus. Davi desejava recuperar o seu ministério e liderar o seu povo. Davi desejava de forma muito especial preparar os detalhes para a construção do templo. Quando nós pensamos no templo, é interessante notar que Salomão, o filho nascido de Batseba algum tempo depois, tenha sido escolhido como sucessor de Davi e como o rei que iria dirigir a construção do templo. Isso me faz lembrar Romanos 5:20. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Davi não negava e nem diminuía a validade do sistema sacrificial que o seu povo tinha. Mas Davi reafirmava a importância de um coração arrependido e um espírito submisso ao Senhor. Deus não aceitava, preste atenção, Deus não aceitava animais imperfeitos ou feridos como forma de sacrifício. Mas Davi sabia que Deus receberia um coração quebrantado. Querido, eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei o que você faz da sua vida, quais são os seus erros, quais são os seus pecados. Eu sei quais são os meus e luto contra eles todos os dias. Todos os dias eu preciso buscar a graça, a misericórdia e o perdão de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Apesar de tudo que Davi fez, Davi destruiu muita coisa com seu pecado, isso é uma realidade. Mas também foi o autor de grandes realizações ao longo da sua vida e foi um servo fiel do Senhor. Nós também podemos ser, se buscarmos no Senhor a nossa restauração, a oportunidade de recomeço para a glória de Deus. Deus te abençoe. Não continue vivendo em pecado. Eu sei o que eu estou falando. É uma desgraça, faz mal, machuca, tira a nossa alegria. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam todas as manhãs. Hoje a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida mais uma vez.
Busque em Deus o perdão. Busque em Deus a purificação. Busque em Deus o recomeço. E eu tenho certeza que como Davi encontrou, eu encontrei, você também encontrará. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.